E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês o conceito de grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Mas o que são grandezas? Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então você tem aqui, que o tempo é um tipo de grandeza, o comprimento é um tipo de grandeza, o preço, a idade, a temperatura, a velocidade, a área, volume de um material, trabalho, entre outros. Tudo o que você pode medir ou contar, você pode definir como sendo uma grandeza. As grandezas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz, na mesma quantidade, e assim por diante. Vamos entender aqui através de um exemplo simples de uma impressora. A capacidade de impressão é de 10 páginas por minuto. Então, isso significa que a cada minuto, a impressora imprime 10 páginas. Por exemplo, eu vou fazer uma tabela aqui. Se eu tenho 1 minuto, o tempo vai imprimir 10 páginas. Se for 2 minutos, vai imprimir 20 páginas. 3 minutos, 30 páginas. 4 minutos, 40 páginas. O que você percebe? Quando o tempo dobra, o que acontece com a quantidade de páginas? Também dobra. Quando você triplica o tempo, o que acontece aqui com o número de páginas? Também triplica. E assim por diante. Então, dizemos que número de páginas de uma impressão e tempo são diretamente proporcionais, porque aumentando uma delas, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, as grandezas são diretas. Por quê? Porque quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Então, as grandezas são classificadas como grandezas diretamente proporcionais. Aí vem aqui a letra A. As grandezas tempo e número de páginas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? As grandezas são diretamente proporcionais. Então aí as grandezas são diretamente proporcionais. Pois, aumentando o tempo, o número de páginas também aumenta. O número de páginas impressas também aumenta na mesma proporção, certo? Por quê? Observe que quando eu dobrei o tempo, o número de páginas também dobrou.
Quando tripliquei o tempo, o número de páginas também triplicou. E assim sucessivamente. Quantas páginas seriam impressas em 3 minutos e 30 segundos? Aí devemos estabelecer uma proporção. Se 1 minuto a impressora imprime 10 páginas, em 30 segundos, que é a metade de 1 minuto, a impressora vai imprimir 5 páginas. A impressora vai imprimir 5 páginas. Então, podemos montar um esquema. Por exemplo, aqui é 0. Quando chegar 1 minuto, vai imprimir 10. Quando chegar 2 minutos, vai imprimir 20. Quando chegar 3 minutos, vai imprimir 30. 40 minutos, iria imprimir 40, mas é 3 minutos e 30 segundos só. 3 minutos e 30 segundos. Então aqui, vai dar 35 páginas. Então, o primeiro minuto, 10. No segundo minuto, 20. No terceiro, 30. Quando chegar aqui 3 minutos e 30 segundos, irá imprimir 35 páginas. Qual é a expressão algébrica que representa o número de páginas impressas em função do tempo? Observe o seguinte, o número de páginas é P, o tempo é T. Chamou aqui de letras para representar esses valores. Então, o número de páginas é igual a 10 vezes o T, onde T é o tempo em minutos. T representa o tempo em minutos. Por quê? Quando for 1 minuto, 10 vezes 1 vai dar 10. Quando for 2 minutos, 10 vezes 2 vai dar 20. Quando for 3 minutos, 10 vezes 3 vai dar 30. Então, o que seria grandezas diretamente proporcional? Quando, aumentando uma delas, a outra também aumenta na mesma proporção. Um outro exemplo aqui. Diogo caminha 80 metros em 5 minutos, mantendo a velocidade em 35 minutos. Terá percorrido? Então, o que a gente podemos dizer aqui, que o Diogo, em 5 minutos, ele percorre 80 metros. Em 10 minutos, ele vai percorrer 160. Em 15 minutos, ele vai percorrer 240. Em 20 minutos, ele vai percorrer 320. Em 25 minutos, ele vai percorrer 400 metros. Em 30 minutos, ele vai percorrer 480 metros. Em 35 minutos, ele vai percorrer 560 metros. Então, fizemos aqui uma tabelinha para resolver a situação. Em 5 minutos, ele percorre 80. Se dobrarmos aqui o tempo, o que vai acontecer aqui com a distância? Também vai dobrar.
De 80 foi para 160. Se triplicarmos o tempo, o que vai acontecer com a distância? Também vai triplicar, vai ser multiplicado por 3. 3 vezes 80 vai dar 240. E assim por diante. Então, deduzimos que em 35 minutos, Diogo percorrerá 560 metros. Certo? Observe que as grandezas são diretamente proporcionais. Quando você aumenta uma, a outra também aumenta. Isso que chamamos de grandezas diretamente proporcionais.